que nós temos, na verdade, não é o medo de falar em público. Esse medo de falar em público é uma forma em que nós, ou que a sociedade, ou que nós colocamos de uma forma bonitinha, para disfarçar um outro medo. Você percebeu que eu falei de uma pesquisa britânica, australiana, até mesmo uma pesquisa no Brasil. Culturas totalmente diferentes. E essas três culturas apontam que o medo de falar em público ele é bem predominante nesses três países. O que isso representa? Representa que isso é uma condição do ser humano. Mas uma condição do ser humano de ter medo de falar em público? Na verdade, não. Se a gente colocar então, como se fosse um ranking, né, ou um pódio, pensa lá no pódio da Fórmula 1, né, tem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Qual que é o pódio que está quem está sempre em primeiro lugar na questão dos medos? É o medo de falar em público. Só que isso é uma mentira. Isso não é real. Por que isso não é real? Porque o medo de falar em público ele é um disfarce de uma série de outros medos que nós temos. Quais são os principais medos que nós temos então? Rejeição, medo de ser julgado, medo de não ser aprovado, medo de dar um branco e o medo de não ser valorizado. Todo mundo que vai dar uma palestra, vai dar uma aula, vai falar diante de um grupo, no final de uma fala, no final de uma palestra, o sonho de todo palestrante, ou o desejo de todo palestrante, todo professor, todo líder é que as pessoas falem para ele, puxa, que mensagem legal, como você me impactou através da sua palavra, nossa, o que você trouxe aqui mudou a minha vida. Esse é um desejo do ser humano. O ser humano ele gosta de ser aceito. A teoria da pirâmide de Maslow fala sobre a autoaceitação. Você quer ser aceito pelas pessoas, mas só que você não pode fazer com que isso seja um impeditivo do seu crescimento. Ser aceito pelos demais é uma condição fisiológica e biológica nossa, mas você não pode fazer com que isso seja uma muleta. Assim como o medo. Eu tenho todas as emoções. A Riley, ela só conseguiu resolver a vida dela quando ela pôde fazer com que as 5 emoções ali elas operassem de forma coordenada. Eu não tenho como abandonar o medo e viver só com a tristeza, com a felicidade, com o nojo ali e tudo mais. Mas eu preciso fazer com que o medo esteja integrado àquilo que eu faço.